Olá pessoal, vamos dar continuação aqui no nosso treinamento sobre movimentação e armazenagem. Essa será a nossa terceira aula. Muito bem, iniciamos então falando de critérios de classificação. Qual o primeiro critério, que vamos levar em consideração? Quanto à sua estocagem, ou seja, quais são os materiais estocáveis, aqueles que devem existir em estoque? São materiais normalmente produtivos ou auxiliares, não é? E os materiais não estocáveis são os materiais de utilização imediata, aqueles que o próprio usuário solicitou para o seu consumo para um determinado trabalho e ele não será estocado, não é um material de manutenção, não é um material que vai existir em estoque. Os materiais de estocagem permanente, abastecimento ininterrupto, por exemplo, óleo, combustíveis e vários outros estoques são materiais, e vários outros tipos de materiais. São materiais de estocagem permanente. Esses são aqueles materiais de uma curva vermelha, A, que não se pode faltar, porque senão você para a fábrica inteira às vezes, não é? Materiais de estocagem temporária até a sua utilização, ou seja, alguém pediu lá um material único, exclusivo para um projeto, para a construção de uma máquina, de um molde, de qualquer objeto aí ou máquina que seja necessário, mas ele tem um cronograma de utilização. O material ele chegou, mas ele ainda não será utilizado. Então eu tenho lá uma área para estocagem temporária para esse tipo de material. Até para que o material não seja danificado na área que ele será utilizado, porque essa área, inclusive a área pode estar sofrendo ali algum tipo de manutenção, engenharia civil e outras coisas que o valem. O tipo do material, ele pode ser sólido, ele pode ser líquido ou pode ser gasoso, ok? O grupo pode ser uma peça individual, embalado ou em recipiente. Pode ser também a granel, não é? Carvão, areia, minério de ferro, enfim, pode ser qualquer outro tipo de material. Por isso, esses cadastros, vamos dizer assim, esses critérios de classificação, eles vão conter dentro de um software, numa tela de cadastro, que você vai determinar lá dentro de um range, qual é o tipo de material, qual é o grupo, quais são, se é um material de estoque, se não é um material de estoque, enfim. Tudo isso você vai fazer no momento de cadastro de material. Outro critério de classificação é quanto à sua aplicação. Existem aí os materiais de consumo geral, são materiais que a empresa utiliza em diversos setores para fins diretos ou indiretos de produção. Por exemplo, o óleo para máquinas, por exemplo, material de limpeza, por exemplo, material de escritório. Todos esses materiais, eles são de consumo geral, não existe uma área específica autorizada a requisitar aquele tipo de material. Todas as áreas podem utilizar. Materiais de manutenção, são os materiais utilizados por setores específicos, ou de manutenção, ou o próprio setor que pode realizar algum tipo de manutenção direta, realizada ali pelos próprios operadores, manutenções mais superficiais. Não é comum, mas o mais comum é que seja utilizado mesmo pela área de manutenção, e somente esses têm autorização alçada para a requisição desse tipo de material. Quanto à sua perecibilidade, existem recomendações quanto à preservação dos materiais, sua adequada embalagem para proteção à umidade, oxidação, poeira, choques mecânicos, pressão, etc. Ou seja, existe uma classe de materiais que podem sofrer aí processos externos e alteração da sua característica física, mecânica, enfim, e que exigem aí um certo cuidado a mais,
uma administração diferenciada. Então, a aplicação do material é também um range lá que você tem que classificar, né, o material para que fique bem entendido a utilização, os responsáveis e a administração daquele material. Quanto à periculosidade, não é? A adoção dessa classificação é a identificação de materiais, produtos químicos, gases, né? E outras características físico-químicas aí, que possuam incompatibilidade com outros, oferecendo riscos à segurança. Ou seja, materiais que tenham probabilidade, né, de juntos promoverem algum tipo de incêndio, explosão, enfim, esses materiais eles devem ter uma classificação quanto à periculosidade para que eles sejam armazenados em áreas específicas, em áreas diferentes de outros tipos de material. Por exemplo, você estocar alguns materiais voláteis, né, como gasolina, álcool, na mesma região onde você estoca papelão, onde você estoca madeira. Quer dizer, isso é um convite à insegurança, né? Não se pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que ter áreas delimitadas e áreas, até porque a área para materiais voláteis, ela costuma ser uma área com algumas diferenciações, com canaletas, com proteção contra incêndio diferenciado, não é? A adoção dessa classificação é de muita utilidade quanto ao manuseio, transporte e armazenagem de materiais. Então, essa classificação que estamos fazendo aqui sobre periculosidade, né, aplicação e estocagem, tudo isso vai ajudar, né, quando a gente for colocar ali padrões de manuseio, não é? Regras, padrões, material de segurança que os operadores devem utilizar, o tipo de equipamento, de transporte, não é? Materiais, embalagens secundárias, terciárias, que vão ser adequadas a cada tipo de material, né, dentro dessa classificação. Vamos falar agora um pouco sobre catalogação de materiais, né? Formar um catálogo, para que isso? Né? Para um melhor controle do material em estoque e também para um atendimento mais rápido ao consumidor. Cada um em estoque deve possuir um código próprio, né? Cada item, um código para cada item. Esse código pode se referir como, por exemplo, ao número da prateleira, estante, armário ou depósito onde o material esteja armazenado. Ou seja, além do código do material, você vai colocar no seu software, se você tem um WMS ou não, mesmo que seja uma planilha em Excel, um código onde pode, esse código do produto já se refira a um espaço dentro do armazém, né? Um código onde você já tem lá códigos nas ruas, nas prateleiras, nas estantes, né? No material, no depósito, enfim. Isso contribui não só para a facilitação de cadastros de materiais semelhantes, como também para a identificação de local de armazenamento desses materiais. Quando você forma um catálogo, esse catálogo tem que seguir um padrão, não é isso? Uma normatização e uma padronização do material, né, e da codificação. O que é a normalização? A normalização trata da forma pela qual os materiais devem ser utilizados em suas diversas finalidades, tornando-os normais à sua aplicação, ou seja, é o seu uso adequado. Então, quando os setores da fábrica requisitam os materiais, esse material, cada material tem seu uso adequado. Eu não posso permitir que alguém requisite um material simplesmente para ele servir como mesinha, servir como cadeira, servir como colocar no chão, né, caixas de papelão para, enfim, para dormir na hora do almoço. Isso deve ser banido, né? Isso não pode ser permitido dentro das empresas. Os materiais eles têm o seu uso e o seu uso deve ser respeitado.
A padronização, o objetivo é facilitar a identificação do material, bem como sua aplicação, não é? Vários comprimentos de pilha, por exemplo, né? Cada pilha ela deve ter uma identificação aqui nesse caso, né? Nesse exemplo, e sabermos quais são as suas utilizações, para que setores, para que máquinas, para que equipamentos aquele material ele é requisitado normalmente, não é? Isso para não fugir da normalização, para não fugir do seu uso comum, aonde o material deve ser usado, né? Onde ele deve ser usado, para onde ele deve ir, não é? Quem está autorizado a requisitar aquele tipo de material. Outras classificações de materiais, aí, além dessas que nós já citamos aqui, você pode classificar um material e agrupá-lo segundo sua forma, né? A dimensão dele, peso, utilidade, tipo, etc. Por exemplo, materiais muito pesados costumam exigir uma área de armazenagem com um piso adequado, né? Uma fortificação ali de concreto, onde existe a possibilidade de deixar esse material um pouco mais de tempo, onde existe corredores, né, capazes de aguentar aquele peso para a circulação do dia a dia daquele tipo de material, não é? Materiais com dimensões muito grandes, né? Altura, largura, diâmetro, enfim, também exigem uma área específica, porque nem sempre eles possuem uma capacidade de agregação, né, com outros materiais, principalmente se você faz um estoque blocado, aquele material foge do padrão dos outros materiais, o que provoca aí condições inseguras e produtividade baixa na hora de controlar o material, na hora de controlar o inventário, de movimentação, enfim. A classificação não deve gerar uma confusão, né? Ou seja, um produto não pode ser classificado de forma a ser confundido com outro, mesmo havendo semelhança entre eles, não é? Então, sempre que você classificar um material, tenha por hábito a maior caracterização possível, para que você não confunda. O produto, às vezes, a única coisa que difere são as cores, mas as cores podem ser importantes na utilização, né? No caso de pigmentos, por exemplo, para a área de plástico, né? Você quer colorir um material, a única coisa que vai diferenciar o material é a cor. O restante é tudo igual, né? Os itens, os pigmentos são todos iguais. Por isso é importante classificação detalhada dos materiais. Classificar é ordenar os produtos, segundo critérios previamente adotados, né? São ranges que você vai caracterizando os materiais, dando qualidade, né? Aquela descrição de material, agrupando-os de acordo com a semelhança, sem causar dispersão no espaço ou alteração na qualidade. Então é tudo isso que nós falamos. Nós vamos colocar os materiais semelhantes em áreas próximas ou em locais que possam ser divididos por materiais semelhantes, porém de uma maneira que podemos identificar não só o material em si, mas também na hora de fazer a separação dos materiais, né, na hora de fornecer esse material tanto para produção quanto para a área de expedição, de carregamento de veículos, não é? A gente ter a identificação de realmente de qual material se trata aquela solicitação, não causando aí nenhum tipo de erro de embarque ou erro de fornecimento de material, evitando retrabalhos, evitando devoluções de clientes, não é? Que causam aí bastante estresse, não só no cliente, como em todo o processo de logística, né, de distribuição, inclusive logística reversa, enfim. Os assuntos que nós vamos discutir mais para frente. Outras classificações de material. Quanto à industrialização,
o que é matéria-prima, o que é material em processo, o que é produto acabado. Se eu tenho uma área só, onde eu controlo todos os produtos, o ideal é que se divida essa área em espaços diferenciados, né? A menos que você tenha um armazém todo muito bem é, é, automatizado, informatizado, com transelevadores, com softwares poderosíssimos aí de WMS, de localização, que você não precisa fazer essa separação. Mas hoje em dia, né, assim, esse tipo de investimento poucas empresas fazem. Mas existe. Você pode fazer todo o armazenamento numa única área, né? Principalmente aí em supermercados, por exemplo, né? Em distribuidores, que são empresas que possuem um grande número de SKUs, né? de itens que são armazenados. Né? Nesses casos, até no armazém, você consegue utilizar a mesma área para tudo, né? Para matéria-prima, para semi-acabado, para produto acabado, desde que você tenha um software capaz de controlar tudo isso. Não é? Quanto ao aspecto contábil, existem itens que são imobilizados e itens que são de estoque. Aqueles imobilizados, eles podem permanecer por um tempo na área de armazenagem, até que eles sejam utilizados. Não é? Itens de estoque são os comuns. Quanto à demanda permanente e demanda eventual. Né? Nós temos itens no estoque que são os itens comuns, itens de consumo, de produção, normalmente. Mas pode haver alguns itens de demanda eventual, alguns itens, por exemplo, que eu posso fazer para algumas campanhas de venda. Né? O cara faz lá uma campanha para festa junina, ou seja, aqueles itens eles vão ter uma demanda eventual. Eles não serão produzidos durante o ano inteiro, eles serão produzidos apenas naquela época do ano, não é? E para isso eles têm que ter uma política de armazenamento, de áreas, né, determinadas para esse tipo de material, porque a movimentação é menor e quando tem a movimentação ela costuma ser mais concentrada. Quanto à movimentação, materiais ativos, materiais inativos, materiais descontinuados, materiais obsoletos, não é? Você acaba separando essas áreas, né? Colocando os materiais ativos nas áreas mais nobres, aquelas áreas mais próximas à produção ou ao setor de recebimento, para que você facilite um desses dois processos, né? Aquele que mais convier, aquele que for mais prático. E materiais inativos você já coloca em áreas, né? menos nobre, áreas de difícil movimentação, não é? Materiais descontinuados, você não precisa mantê-los numa área onde haja corredores, por exemplo. Você pode fazer aqui um estoque blocado para você ganhar espaço, porque são materiais que não serão mais utilizados e ficarão ali aguardando uma decisão da gerência, da diretoria, para serem destruídos, talvez até, ou revendidos, ou sucateados, enfim. O que for que seja o que for necessário. Muito bem. Com tudo isso, então, a gente consegue falar um pouco agora de codificação de materiais. Não é? A codificação de materiais, o que é codificar um material? Não é? Significa representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meio de números ou letras. Um alfanumérico, por exemplo, com base na classificação obtida do material. Então, uma vez classificado lá o material, eu vou codificar, eu vou criar códigos. Eu posso criar códigos inteligentes, né, que já separam na primeira, por exemplo, um código com 6 números. Tá? Talvez os 2 primeiros representem uma família de material, se é matéria-prima, se é manutenção, se é limpeza. Né? Os 2 próximos números podem definir se é uma matéria-prima A, B ou C, não é? E os 4 últimos números aí, eles podem... eu falei 6, né? Então sobraram só 2, perdão. Eles podem definir aí
a, outra característica qualquer, né? De se é um material sólido, se é líquido, se é gasoso, enfim. Essa codificação inteligente, a engenharia de cadastros de produto vai participar mais ativamente. A tecnologia, né, de TI, aí, de computadores, né, tem revolucionado bastante a identificação dos materiais através de radiofrequência, através de etiquetas inteligentes, né, adicionadas aos pallets, aos produtos, enfim. Isso tudo contribui, né, para essa fácil identificação dos códigos, principalmente para quem usa softwares avançados aí de localização de material dentro do armazém e aqueles que não usam esse tipo de conferência, para quem usa softwares mais simples, esse tipo de etiqueta, de inteligência, né, de TI aí, envolvida em movimentação, facilita para conferência, controle de inventário, conferência de entrada, conferência de saída, não é? Tudo isso agiliza o trabalho, elimina a digitação e com isso você elimina erros humanos, erros de digitação que provocam aí a maioria dos erros de inventário, não é verdade? A chave para a rápida identificação do produto, das quantidades e do fornecedor é o código de barra linear ou código de distribuição. Todo mundo que vai usar radiofrequência, então, vai ter aí desenvolvido pela área de produtos, de engenharia, os códigos de barra de todos os itens, né, que serão utilizados internamente e externamente. No nosso sistema, por exemplo, se eu compro somente materiais com codificação com código de barras, eu vou utilizar o código do próprio fornecedor como código interno meu, né? Talvez acrescentando ali uma pequena assinatura minha, né? Iniciais ou números finais ali dentro daquele código, somente para diferenciar do código do fornecedor. Mas se eu puder usar o dele, fica muito mais fácil a comunicação de entrada de informação, saída de informação e controle de inventário. Esse código pode ser lido com leitores ópticos, né, de scanners aí. Os fabricantes codificam esse símbolo em seus produtos e o computador no depósito, né, o sistema, né, do depósito, ele decodifica a marca, convertendo a informação utilizável para a operação dos sistemas de movimentação interna, principalmente os automatizados. Tudo aquilo que a gente falou aqui. O código ele pode ser utilizado internamente. Se ele não for utilizado internamente, eu faço um depara dentro do meu sistema, né? Ou seja, eu coloco lá, quando ler tal código, traduza para tal código e que é o meu código, né? Quando ler tal código do fornecedor, traduza para tal código que é o meu código, o código que eu uso internamente na minha empresa e abasteça esse número aqui com o saldo, né? Do estoque, da entrada ou a transferência do material, ou o fornecimento do material, enfim. Também pode ser feito, se você não quer usar o código do fornecedor, se você já tem um código interno que você prefere, você pode utilizar aí fazendo um depara de leitura e de identificação de código interno. Ok? Muito bom. Vamos então abordar aqui um assunto que já falamos aí bastante, né, que é a classificação ABC. Vamos tirar aqui o exemplo, né, vamos tirar aqui a explicação sobre isso. Então, o que é a curva ABC? É um importante instrumento aí para o administrador, não é? Ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados para a administração. Obtém-se a curva ABC com uma ordenação dos itens, conforme a sua importância relativa. O que nós queremos dizer com isso? Você vai classificar todos os itens. Você vai pegar lá, você tem 3.000 itens no seu armazém. Você vai jogar isso numa planilha, por exemplo, todos os itens. E você vai colocar lá o consumo mensal desses itens, o quanto se usa. Aí você vai pegar o valor desses itens e colocar ao lado, numa outra coluna. E numa terceira coluna você vai multiplicar a quantidade pelo valor.
você vai obter um valor de consumo de material. O que você vai colocar? Você vai colocar em ordem decrescente, ou seja, os maiores valores serão os primeiros da fila. Quando você fizer isso, uma vez obtida a sequência dos itens de classificação, isso resulta em imediatação à aplicação preferencial das técnicas de gestão administrativas. Ou seja, você vai somando, você vai fazendo um somatório dos itens em sequência, na decrescente. E você vai perceber que quando você fizer uma frequência absoluta, que é o percentual ali da coluna de soma dos valores, o primeiro item com o segundo, o primeiro e o segundo com o terceiro, o primeiro, o segundo e o terceiro com o quarto, e assim por diante, você vai somando ali em porcentagens. Quando você chegar em 80% ou 70%, vamos nos fixar aqui em 70%, quando você chegar em 70%, você terá aí então os seus itens de classe A, ou seja, eles representam 70% em valor de tudo aquilo que você movimenta durante o mês. Essa é a conta. E depois a classificação B será aí de 70% a 90%, e os últimos serão a classificação C, que será os últimos 10%. Com isso nós vamos perceber que nós vamos ter aí uma curva de Pareto, uma curva ótima, chamada de 80-20, ou seja, 80% do nosso valor corresponde a apenas 20% dos itens em estoque, ou de movimentação dentro daquele período. E o inverso também é verdadeiro, 20% do nosso valor correspondem a 80% dos nossos itens, ou de valor de consumo de itens naquele mês. Com isso, a curva ABC é utilizada para a administração dos estoques, para a definição de políticas de vendas, estabelecimento de prioridades para a programação de produção, uma série de outros problemas na empresa, Após os itens terem sido ordenados pela importância relativa, as classes da curva ABC podem ser definidas das seguintes maneiras. Então vamos lá mostrar como isso acontece. Olha lá, classificação ABC. Classe A, o grupo de itens mais importantes que devem ser trabalhados com atenção especial pela administração. Ou seja, são aqueles itens que correspondem a 70% do nosso valor de movimento. O grupo B, os materiais, a soma que vai de 70% a 90%, e os itens C, os últimos 10%. Grupo de itens menos importantes, que tem menos movimentação ou valores bem menores. Tem parafuso, às vezes pode ter uma movimentação muito grande em número de itens, mas quando você multiplica pelo valor, você vai chegar num valor muito pequeno. Requer atenção menor. Você pode manter estoques maiores desses itens. Aqui tem uma figurinha bem pobre, mas são exemplos que você pode procurar aí na internet de curva ABC, que figuramente aqui vão exemplificar melhor essa classificação ABC. Mas a explicação, o conteúdo em si, eu acho que está bem claro aqui, tá certo? Muito bem. Mais alguma explicação sobre a classificação ABC. A classe A corresponde aos itens que, nesse caso, dão a sustentação de vendas. Podemos perceber que apenas 20% dos itens correspondem a 80% do faturamento. Isso quando a gente está falando lá da classificação ABC, do estoque de acabados, Conforme a gente viu, então, essa curva ABC, a gente já falou aqui da curva 80-20, E aqui ela está explicando. A classe B responde por 30% dos itens do estoque, normalmente, que representa aí 15% do faturamento. E a classe C compreende sozinha, às vezes, por 50% do estoque, respondendo apenas por 5% do faturamento. São itens de baixa rotatividade, que tem clientes específicos,
mas que tem que existir, porque eles fazem parte de uma linha de produto, às vezes, não é? E que eles, mesmo saindo menos, se nós não temos aquele item, é possível que o cliente procure o nosso concorrente e compre dele, porque ele tem uma linha completa. Então, às vezes, eu tenho que produzir esse item da classe C apenas para que minha linha de produto, né, ela esteja completa. E quando o cliente me procurar, eu tenha toda a linha para oferecer para ele. Por isso, é importante a existência, mesmo que sejam itens que representem aí um faturamento muito menor, ok? Muito bem. O nosso último slide aqui sobre curva ABC, nós vamos falar aqui sobre os passos para montar uma classe, né? Uma classificação ABC. Então é aquilo que nós já falamos aí um pouco antes, vamos apenas repetir aqui para fixar melhor as ideias. Relacionar os itens analisados no período que estiver sendo analisado, colocar tudo numa planilha, os 3.000 itens lá que nós falamos. Definir o valor total do consumo, qual foi o consumo no período, que período nós vamos pegar, o último mês, os últimos 3 meses, o último ano, enfim. Arrumar os itens em ordem decrescente de valor, é aquilo, depois que eu peguei a quantidade, eu coloco uma coluna de valor, qual é o valor da peça, do quilo, enfim, do item, não é? Ou de produto acabado, o valor de venda, né, daquele item. Feito isso, eu faço uma soma do valor do faturamento, né, o quanto foi faturado naquele período, eu vou ter o valor que foi faturado de cada produto e o valor total. Com isso eu vou definir, né, 80% do faturamento é classe A. O restante aí você está dividido aqui, 15% para B e 5% para C. Mas eu poderia colocar aqui 70% para a classe A, 20% para a classe B e 10% para a classe C. Tá? Isso também funcionaria da mesma forma, é só uma questão de critério. Tá? Após conhecidos esses valores, nós vamos identificar quais são os itens de cada classe. Né? Isso, por quê? Porque com isso, com essa classificação, você será capaz de definir quais são os itens que você vai investir mais trabalho, que você vai colocar mais gente para controlar, que você vai controlar mais os estoques, não é? De forma esses estoques têm que ter maior giro, tem que ter menos dias de estoque, ao passo que esses são os materiais de A ou B até, né? E os materiais da classe C já não. Esses você pode manter o estoque um pouco mais alto, você pode colocar lá compras, né, de apenas, né, uma vez por mês, com o consumo do mês todo e colocar no estoque, porque são itens baratos, não vai fazer tanta diferença na composição do custo de armazenagem, tá? Não é o ideal, mas se você às vezes quer fazer uma administração mais simples e tem esse dinheiro para esse tipo de material C e pode manter um estoque mais alto, você o faz. Ok? Muito bem, gente. A gente aqui encerra essa nossa terceira aula e voltamos na próxima aula, então, para começar a discutir sobre o assunto estoque de segurança. Até mais. Agradeço mais uma vez. Obrigado.